ele falou, pô, jogou bem. Porque jogou bem. O futebol tá muito louco, né? O Carille mandou um recado pra você ontem. O futebol tá muito louco. Você escutou ontem? Tomou logo uma voadora no peito do Carille. O Corinthians foi campeão paulista, era uma choradeira. Que desgraça, foi campeão. Ai, meu Deus, que porcaria. O Corinthians ontem foi eliminado, pouquinho demais, meu. Foi eliminado, jogando pra caramba. Mas o Corinthians jogou um partidaço, mas não ganhou. Então, dane-se. Vamos ver aí um pouco aí. Foi legal, pô. Foi legal. O torcedor do Flamengo foi uma maravilha. O torcedor do Flamengo foi uma treinador do Corinthians disse que ele foi legal. Foi legal. Sair, mesmo com a desclassificação, ele foi legal pra caramba. Ele viu o rendimento do time. Ruim foi ser campeão paulista, mas vamos ver. O gol foi legal, Pascoal? O gol foi legalíssimo, sem nenhuma dúvida. Teve um gol em que o próprio zagueiro do Flamengo, assim, na saída da bola... Que zagueiro? Quando ele... Deixa eu acabar de falar, por favor. O cara está estúpido, hein? Não, porque senão eu não consigo acabar de falar. Mas o programa sempre foi assim. Os nomes, né, Deixa eu acabar a frase. Quando eu terminar a frase, aí vocês... Não, o sujeito tem que ser oculto. rapidamente. Depois oculto. você coloca zagueiro. Primeiro você tem que falar assim, fulano de tal. Caio, blá, 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 blá. Zagueiro. O mesmo zagueiro. Isso, aí o senhor vai indo. Você não pode começar o contexto. Hoje promete, eu vou te falar, que vai ter briga hoje, vai saber, não é eu e o Flavinho, não. Que Já vou fez o avisar. gol do Flamengo, o Rodrigo Caio, fez a falta em cima do Wagner Love no lance anterior. É que eles não permitem que você consiga construir uma frase. Eles querem que eu construa a frase. Mas não com ficou o mais sujeito bonito, na frente. Pascoal? Isso não mais é bonito. no português, foi isso não é ilustrada. inflexível. Fala do jogo, você Pascoal. pode flexionar o sujeito Mas ficou bonita em alguns a frase. momentos da frase. Isso, para quem estudou, sabe. Os personagens. Vamos, Pascoal. Pascoal. Bom, o time do Corinthians fez uma boa partida. Eu não acho que o Flamengo tenha feito um mau jogo, muito pelo contrário. Acho que o Flamengo ganhou justamente e corretamente a classificação nos 2 jogos. Foi suficientemente capaz de ganhar as 2 partidas e se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Teve um público maravilhoso, 60 mil presentes, 55 mil pagantes. Uma arrecadação que gerou 3 milhões e 571 mil reais. Essa bomba do Ralf, hein? Sensacional. O Corinthians meteu 3 bolas na trave. Uma do Ralf, uma do Bocelli, batendo a saída dos dois, que tomou o gol, ele bateu, a bola pegou no travessão. Sensacional. Quase não foi vista. Esse lance quase que as câmeras perderam. Esse lance pareceu... Sabe o que esse lance pareceu? O gol do Caçares na final de 2016, Atlético e Grêmio. Mas aí a bola mas enquanto estava todo mundo na comemoração do Grêmio, o Atlético deu a saída e até a câmera perdeu o gol. Só foi ver com a bola entrando. O Corinthians realmente fez um bom jogo. Olha, o Wagner Love provou que é o titular do comando do ataque do Corinthians sem problema nenhum. Mas você queria o Wagner Love ontem em outra posição? Não, falei flutuando atrás do atacante. Mas ele jogou dentro da área e mas foi o fato do Wagner Love poder jogar atrás da referência, Sormani, não tira de dentro da área. Mas o deixa mais longe. Mas óbvio que não. Claro que sim, mano. Então eu falei pra você ontem. O Wagner Love, ele é um cara que ele consegue flutuar jogando ali naquele setor porque ele consegue sair da área. Vocês estão de brincadeira. Como é que flutua? Eu me sinto à vontade para falar a respeito dessa situação, porque eu fui muito criticado naquela época quando eu discordei do Carille. E vocês todos, você tá louco, o Carille sabe o que tá fazendo. Vai, o rapaz tá flutuando. Wagner Love no jogo de ontem, flutuando. Vai pro inferno. Mas, ô Flavinho, na boa, cara, o torcedor do Corinthians, ele tá frustrado pela eliminação? Sim. Triste? Sim. Mas o torcedor do Corinthians, ele tá contente com o que o Corinthians produziu. O torcedor do Corinthians, ele tá realmente realizado em ver um time do Corinthians jogando bola. Jogando na casa do adversário, Mais de R$1 milhão. propondo o jogo, saindo, se expondo, criando chances de gol. Era isso que a torcida do Corinthians esperava. Alternância, você viu o primeiro tempo, você vê o Júnior Urso passando pelo lado do campo, trazendo o Jadson para jogar na meia. Opções ofensivas que o time do Corinthians teve. Isso é bonito. E o reconhecimento... Mas perdeu. O reconhecimento do técnico do Corinthians. O primeiro também. Perdeu. Mas você tem que contextualizar, bem. Não, o Ben já falou. O primeiro jogo foi muito ruim. O segundo jogo não foi. Mas quando eu falo, não falo zoando, não. Corinthians campeão paulista 2019. Assim o programa. Do Bozelli. Não, mas não é isso que nós estamos falando. Futebol horroroso. O próprio treinador do Corinthians disse, Benjamin, ganhou o Campeonato Paulista, mas não produziu um futebol. Que tristeza, foi campeão jogando lá. Produziu futebol, que bom que o tá Corinthians eliminado, esteja encontrando um caminho. Jogou pra caramba, mas tá eliminado. O Corinthians já tem um formato de jogo e está melhorando esse formato com algumas variações e pode melhorar ainda mais. O Corinthians quando joga mal ganha, quando joga bem perde. Não, quando joga bem também ganha. Acontece isso. Não, mas ele vinha de 4 vitórias consecutivas jogando bem. Sem tomar gol, né?
Vinha de 4 vitórias consecutivas. E o Flamengo ontem tinha o... Não, você criticou o Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians e Atlético Paranaense, você falou aqui. Mas foi ali o start, bem. O Corinthians, ele realmente, ele teve chances ali de fazer mais gols, sim. Mas ele se expôs de mais uma partida que ele não deveria ter sofrido tanto como sofreu. Porque era o time B do Atlético Paranaense. O Deportivo Lara, o 2x0 aqui, o senhor criticou também. Era pra ter feito 6. Poderia, não Então não fala que os últimos 4 jogos jogou bem, que você criticou mas todo. Ele vinha, Benjamin, vamos lá, por partes. O Corinthians contra adversários tão fracos quanto o Deportivo Lara, ele não criava. Ele não criava chances de gol. Ele dava 2 chutes na partida inteira durante 90 minutos. O Lara ele criou. Então, mas espera, já vou chegar lá. Então, quando eu fazia essa crítica com relação a adversários mais fracos, o Corinthians ele não apresentava um futebol decente. Contra o Lara, ele foi, em boa parte dos chutes, Pascoal, incompetente na finalização. Perfeito. Mas ele criou demais. O Corinthians ele tinha uma possibilidade naquela partida em São Paulo de abrir uma vantagem de 5 ou 6 gols. Fato, sem exagero. Só que o Corinthians acabou pecando pela falta de qualidade. No jogo da Venezuela, o Corinthians também criou, Pascoal. Houve 2 lances ali perigosos do Lara no começo da partida, mas o restante do jogo, o Corinthians sobrou. O time do Lara é praticamente primitivo, mas o Corinthians, Benja, contra adversários mais fracos, ele não vinha produzindo nada. Agora, contra adversários mais fortes, ele tem produzido. Exato, Pascoal. Não é fácil você pegar o Maracanã, lotado do jeito que estava, com o Flamengo já com uma vantagem por ter construído uma vitória em São Paulo. O time do Flamengo, tô sem a Arrascaeta, entrou o Bruno Henrique, tô sem o Coedjar, jogou o Pires da Mota. Então o time do Flamengo tem muita qualidade. Que não jogou nada, hein? Ok, mas uma partida horrorosa do filho do Pires da Mota. Mas pode acontecer, Benja. Os caras ficam questionando o Willian Arão que tem que sair. Não, mas pera lá. O Pires da Mota, Benja, nas partidas que ele já fez com a camisa do Flamengo, ele já mostrou ser um jogador confiável. Ontem não jogou bem, concordo plenamente. Mas e o mérito do Corinthians de ter feito o que fez no primeiro tempo? De ter começado atrás do Flamengo, em termos de postura e tudo mais, e ter tomado conta do jogo no restante do primeiro tempo. É que o segundo tempo, Pascoal, é difícil você manter o mesmo ritmo, porque é complicado você marcar sempre lá na frente, você tentar buscar a bola do jeito que o Corinthians tentou no primeiro tempo. O Corinthians deu aquela blitz no Flamengo para tentar fazer o gol. É uma tática que o Corinthians gosta de utilizar. E é por isso que eu disse que ontem a chance do Corinthians ter um resultado favorável no Maracanã era maior, porque o Corinthians, Pascoal, infelizmente, quando ele constrói uma vantagem no jogo de ida, ele joga como um covarde no jogo de volta. E foi assim contra o Santos no Campeonato Paulista. Ontem não foi porque precisava propor o jogo. E é isso que eu exijo do Corinthians e exijo do Carille. Uma postura de time grande jogando assim também na casa do adversário. Por que o Corinthians não mantém essa postura e esse ritmo contra os outros adversários do Campeonato Brasileiro também? Pelo que o Carille disse, promete ser o padrão. Então, e tem que ser, Pascoal. O Corinthians precisa parar com esse estilo reativo, porque tá na moda hoje a palavra é reativa. Ao invés de falar retranqueiro, hoje a moda é reativa. Não, mas você pode falar retranqueiro, é mais legal. É o que eu gosto. O Corinthians ele precisa parar com esse esqueminha retranqueiro de jogar fora de casa na casa do adversário. Tem que ir pra cima também. O time grande ele se expõe, ele busca vitórias. O Corinthians ele tem um time pra isso hoje. O Carille foi ousado ontem, Pascoal. Ele poderia ter jogado com o Ramiro aberto na direita e ter um time um pouco mais defensivo, vamos colocar dessa forma, mas ele expôs o Jadson. Ele falou: Jadson, conto contigo. O Jadson, até onde ele teve pique pra correr, ele foi bem. Quem não foi bem ontem foi o Sornosa. Mas acontece também, acontece. Agora o Júnior Urso, mas a postura do Corinthians ontem foi decente. Eu vou te falar, Júnior Urso, Ralf e Wagner Love, pelo amor de Deus, que esses 3 jogaram é brincadeira. E o Michel Macedo também não comprometeu, não. É que aí ele tá substituindo o Fagner, né, velho? Mas o Flamengo tinha, né, o Sormani? O Flamengo tinha vantagem, o Flamengo tem do meio campo. O Flamengo pra mim foi uma decepção. Hã? Foi uma decepção. Decepção. O time que o Flamengo tem, com a camisa que o Flamengo tem, jogando diante de 60 mil torcedores a seu lado, eu esperava muito mais do Flamengo. Eu ontem, inclusive, disse assim: o Flamengo passa e passa vencendo bem. Eu esperava essa postura do Flamengo. Mas o Flamengo já tinha feito a vantagem no primeiro jogo e jogou com o resultado. Eu não gosto disso. Não gosto disso. O time que o Flamengo tem, os jogadores que desequilibram que o Flamengo tem, 60 mil pessoas ao lado dele. Era uma festa ontem aqui no Rio de Janeiro por conta desse jogo, só se falava nesse jogo, só nesse jogo, a torcida incendiando o Flamengo, papapá. O Maracanã tava lindo. Eu esperava muito mais do Flamengo, muito mais. Mas eu não vou falar nada porque o treinador é o interino. Eu vou cobrar quando chegar o treinador principal. Mas foi uma grande decepção, Ganhar do jeito que ganhou, com as calças na mão, com um gol, porque, tudo bem, foi normal. Sou do VAR. Esse jogo de ontem, a diferença de time do Corinthians e do Flamengo é grande. É grande. Era jogo pro Flamengo ganhar de 3-0.
Dada a diferença dos dois times. Mas o Flamengo não teve... Hã? Você vê toda essa diferença? Eu vejo. Do Flamengo, tudo isso? Eu vejo. Pra ganhar de 3-0? Em casa, no Maracanã, fez 1-0 lá no Itaquerão. Arena Corinthians. Fez 1-0 no Itaquerão, ia jogar no Maracanã. Opa, o senhor... Jogar no Maracanã, tinha que jogar pra enfiar 3, 4 gols no Corinthians. Eu acho Isso, gente. Tudo bem. Aí é que tá. É o Corinthians, eu sei que é o Corinthians. Não tem goleada no futebol? Claro que tem. O Palmeiras goleou o Santos um dia, deu 4-0. Não, mas outra coisa. Mas você tem a obrigação de golear. Uma coisa é acontecer durante o jogo. Então, mas o Flamengo não teve postura. Agora ter a obrigação de golear. O Flamengo não teve postura. O Flamengo, se tivesse postura para entrar em campo, ganhar o jogo, se impor, eu sou o Flamengo, essa é minha casa, esse é meu time, acabava 3-0. O Flamengo começou melhor que o Corinthians. O Corinthians tomou conta do jogo no decorrer do O Flamengo se intimidou. Você não vê mérito nenhum no Corinthians? Não, eu vejo mérito no Corinthians. Então, eu vejo também mérito. Não, mas a diferença de time é muito grande. Na minha opinião. De ontem? Eu não acho. Na minha opinião, não dá pra comparar o Corinthians com o Flamengo. O Corinthians tem dois jogadores que entrariam no time do Flamengo. O Fagner e olha, o Cássio... Ralf e Júnior Urso? Não. O Ralf no lugar do Coedjar? Não entra. O Ralf é mesmo. Júnior Urso no lugar do Arão? Não entra. Opa, tá louco. Não entra. Não entra. Na minha opinião, gente. No lugar do Arão? Minha opinião, o Arão faz gol todo jogo. É um cara importante. A bola que ele meteu lá pro Gabriel no primeiro tempo. É um jogador que vocês costumam pegar no pé. E eu não sei porquê. Tem alguns jogadores que ficam carimbados pela imprensa. Tem carimbo, você tem razão. O cara pode jogar o que jogar, que não acontece nada. Ninguém ia falar uma palavra do passe do Arão pro Gabriel no primeiro tempo. Eu não troco o Arão pelo Júnior Urso. O Wagner Love hoje é um cara muito mais constante do que o Gabigol, por exemplo. Eu não trocaria. Opa. Eu não trocaria. O único jogador do Corinthians que eu colocaria. O único jogador do Corinthians hoje que eu colocaria no time do Flamengo é o Fagner. E mais ninguém. A diferença, na minha opinião, é muito grande. Então foi uma grande decepção pra mim. Você não acha o Cássio mais goleiro que o Diego Alves? Acho. Pra mim o Cássio seria goleiro da seleção brasileira titular, na minha opinião. Então. Mas eu não sabe, o Diego Alves não comprometeria. Tudo bem. O Cássio é mais goleiro, você tá falando. Quem jogaria no Flamengo? Isso. Então vamos dizer dois. O Cássio e o Fagner. E acabou. Não, o Júnior Urso jogaria. Acabou. Urso. É minha opinião. Que Ralf, o Love hoje vive o melhor momento do que o Gabriel. Que é isso, fato, gente? O Wagner Love. Vê quantos gols tem o Gabriel faz gol todo jogo. O Gabriel faz gol todo jogo. Peraí, Olha o passe aí, Guarão. marcou. Olha esse passe aí, ó. O Gabigol marcou 2 gols na última partida do Flamengo. Você é um jogador limitado, faz um troço desse. Vivia um jejum de gols. gols. Que isso? Para. Só também. O Wagner Love hoje é um cara mais constante que o Gabigol. Tá brincando. Óbvio que é. Óbvio que é. Não dá. Peraí, pega os números. Não sai na foto. O Wagner Love não sai na foto. O Wagner Love, ele tem sido o jogador mais protagonista do Corinthians há muito tempo. O Wagner Love não sai na foto com o Gabriel, não sai. Você não tem visto olha o ataque. Olha, claro que eu tenho. E do Gabigol eu tem visto? Não, estão pedindo a saída do Gabigol, tava sem marcar gol, senhor. Marcou 2 na última partida. Você vai levar em consideração que o torcedor pede? O torcedor pede. Mas você acha que o Gabigol tava jogando bem? Gente, não dá pra jogar bem o tempo inteiro. Mas ele não tava. Não dá pra jogar. Ele não vinha de boas O Wagner Love foi reserva do Corinthians. O Gabriel nunca foi reserva no Peraí, foi reserva quando? Quando ele chegou. Óbvio, senhor. Chegou, não. É o cara que tava voltando do futebol chinês, é um cara que tava o Gabriel também tava, não sei o que, tudo, não. O Wagner Love foi reserva do Gustavo. O Wagner Love foi reserva do Bozelli. Ele foi reserva. E você cansou de chegar aqui na mesa do programa e dizer: é um absurdo que o Carlinhos está fazendo. Óbvio. Mas então foi. Assim como o Abelão, durante muito tempo, colocou o Arrascaeta no banco. A gente tem que entender que o treinador também pode errar, senhor Mani. O Wagner Love ele já merecia ser titular do Corinthians há muito tempo. Aí é que tá. O técnico do Flamengo nunca teve dúvidas em relação ao Gabriel. O técnico do Corinthians teve em relação ao Wagner Love. Tanto é que botou ele no banco. Um erro do Carille. Erro do Carille. O treinador também erra. Para com isso. O treinador também erra, senhor Mani. Por exemplo, o Gabriel com o Bocelli, peraí, óbvio que dá pra comparar. A temporada do Wagner Love é muito mais regular do que a do Gabriel. Óbvio que é isso, eu não acho, não. Vê quantos gols tem o Wagner Love e vê quantos gols tem o Gabriel na temporada. Aí você tem que contextualizar. Pega o time do Corinthians, mas peraí, pega o Campeonato Brasileiro, então. Óbvio, você muitas vezes... Vê quantos gols tem cada um. Você durante muito tempo usou esse argumento. O Campeonato Carioca é ridículo, o Campeonato Carioca é muito fraco. Então contextualiza. Mas é verdade. Então contextualiza. O Wagner Love, pra mim, isso é definitivo. O Wagner Love foi banco do Corinthians esse ano. O Gabriel não foi banco em momento nenhum. Erro de planejamento do treinador. Foi banco. O Carille, óbvio, estava readquirindo preparo físico. O Carille, durante muito tempo, ele quis bancar um Bocelli no time titular. E pra encerrar o que eu tô falando, o time do Flamengo é muito melhor que o do Corinthians. Foi uma grande decepção. A postura do Flamengo no jogo de ontem, pra mim, era jogo pra fazer... Ontem eu falei no programa aqui. Passa e passa bem.
A hora que eu vi o jogo do Flamengo ontem... Ah, louco. Eu não sou o dono da verdade, só pra concluir, Pascoal. Eu não sou o dono da verdade, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu continuo afirmando aqui. A temporada do Wagner Love é muito melhor do que a do Gabigol. É um jogador muito mais estável e linear. O Gabigol, de vez em quando, ele tem uma sequência de bons jogos, ele marca gols. Não tô tirando a qualidade do Gabigol. É um grande jogador também. Só que o Wagner Love tem se mostrado um cara muito mais regular. O time do Flamengo, eu não acho. A postura do Flamengo foi decepcionante. Quantos gols tem cada um o Corinthians ontem, ele se impôs. E um grande como é que o Corinthians, um time inferior ao Flamengo, o Flamengo se deixa impor, se deixa dominar por um time... Eu gostaria de terminar. Não, você também falou em cima de mim. Eu também falei em cima de você. Eu esperei você terminar. Não, eu tava falando do Wagner Love, você que entrou em cima de mim. Não, senhor. Não, eu vou falar também. Então você não vai falar. O Lucas Lima foi dominado completamente na final da Copa do Brasil pelo volante do Palmeiras. O Corinthians ontem sim foi no Maracanã. Matheus Sá, não pode, pô. Não pode. Eu falei que hoje ia ter briga, que não ia ser eu e o Flavinho. Então, pera, vamos acalmar. Deixa o meu menino terminar. Bom, vamos lá. Posso? Então o negócio é o seguinte. O Flamengo ontem, olha, não é por nada, não. Você já, nós estamos aqui, ó. 1h20. De 1h20, você falou 15 minutos. Não falei, não. Falou 15. No começo do programa, só você falou. Pelo contrário. Eu não abri a boca para falar do Corinthians. Lá, então. O Corinthians ontem, no Maracanã, ele se impôs. Eu não acho que a postura do Flamengo tenha sido vergonhosa. O Flamengo, ele tentou jogar. Tanto que ele começa melhor o primeiro tempo. E o Corinthians, quando ele começa a ganhar espaço na partida, ele começa a colocar a bola no chão e ele começa a igualar o jogo. A partir do momento que o Corinthians iguala o jogo, ele começa a tomar conta do meio-campo e ganha o primeiro tempo. Ele dominou o Flamengo. No segundo tempo, o Corinthians ele não conseguiria manter o mesmo ritmo. O Corinthians, durante a blitz que fez no primeiro tempo, ele não conseguiu o êxito de fazer o gol. E aí era natural haver uma queda de rendimento. E houve, de fato houve. O Flamengo, ele tem um elenco qualificado, não dá pra desqualificar o time do Flamengo. E ele começou a criar mais chances no segundo tempo, mas mesmo assim o Corinthians continua atacando. Você vai falar. Eu quero falar. Nós também, nós três eu quero falar. Hoje. Eu quero falar. Pera, só vou dar... Calma. Aqui, é isso, Flamengo? Se pudermos hoje ainda, Era o seguinte, o Pascoal perguntou quantos jogos e gols fez cada um. O Gabigol fez 24 jogos e 13 gols. O Wagner Love fez 31 jogos e 5 gols. Mas o time do Flamengo é muito mais qualificado. Mas é o que eu tô falando. Mas é que tá. Mas é o que eu tô falando. Então você concorda comigo? Mas o Corinthians igualou. É a mesma coisa você pegar o Campeonato Paulista, joga em Itaquera, Corinthians e Red Bull. Corinthians e Red Bull. Corinthians sendo dominado pelo Red Bull e perde o jogo por 2-0 que aconteceu no Campeonato Paulista. O que o senhor fez aqui na segunda-feira? Como é que pode? O time do Corinthians se deixar dominado pelo Red Bull. Não tem cabimento. Em Itaquera, com 30 mil pessoas, é isso que eu tô falando. A diferença do Flamengo pro Corinthians é a mesma diferença do Corinthians pro Red Bull. É a mesma diferença. Tá louco. É a mesma diferença. Tá louco. Louco. Escuta, é a mesma diferença. Ó, Flamengo é melhor que o Corinthians, Grêmio é melhor que o Corinthians, Cruzeiro é melhor que o Corinthians, Internacional é melhor que o Corinthians, Palmeiras é melhor que o Corinthians, Atlético Paranaense é melhor que o Corinthians. Você é um cara que fala de números. Pega a tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem... Acabou já o campeonato? Hoje o Corinthians é melhor que o Grêmio. Acabou? Você muitas vezes usa a tabela pra falar isso. Não, eu nunca usei. Como não? Você fala de números. Não diga coisas que eu não disse. Peraí, você usa seus argumentos. Peraí, você usa números pra falar alguma coisa aqui no programa ou não? O quê? Quantas vezes eu já ouvi você falar de números? Mas não de classificação. Como não? O campeonato acabou de começar. Mas tem 6 rodadas. Peraí. Você acha que o Corinthians é melhor que o Grêmio? Você acha? Hoje tem se mostrado um time melhor. Não, são 7 rodadas. Você acha que o Corinthians é mais time que o Grêmio? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O time do Grêmio tem 2 jogadores que desequilibram. Tá bom. 2 jogadores que desequilibram. Aliás, 3. A dupla de zagueiros ali composta por Jeromel e Kahneman e lá na frente o Everton. O Everton, se sai do time do Grêmio, Sormani, perde o motor do time. O Renato não conseguiu achar esse time do Grêmio ainda no Campeonato Brasileiro. Olha, e se perder o Everton... O principal jogador do ataque do Corinthians... Possivelmente o Grêmio terá grandes complicações. Sabe como é que os caras chamam ele? De anemia nas pernas. O Cleison. Eu tava escutando aí outro dia. Mas tava escutando aí. Escutei. Deixa pra lá. Fala isso? Deixa pra lá. Eu nunca ouvi isso. É o melhor jogador do Corinthians. Eu não acho. Como é que pode um troço desse? O Wagner Love, ele tem se tornado... O Wagner Love tem se tornado o melhor jogador do ataque do Grêmio. Pelo amor de Deus. O Fagner tem sido um cara extremamente protagonista. O Ralf tem jogado muito. O Júnior Urso tá jogando pra cacete. Acho que ele não tem visto jogos do Corinthians. Eu vou pedir, por favor, ou o Flavinho se controle, ou eu vou pedir realmente pra ele sair do programa. Vai se retirar hoje? Hoje ele quis, não foi. Ele se retira agora. Pera, vamos organizar pra ele aqui. Negócio seguinte, eu acho, a sua opinião, cada um tem opinião. Eu só acho que você falar que a diferença do Flamengo pro Corinthians é igual do Corinthians pro Red Bull, achei um exagero.
Achei um exagero. Eu vou te falar. Red Bull é líder da Série B do o time do Campeonato Corinthians, o time do Corinthians tem muito bons jogadores. Não acho que é uma seleção, mas olha, um baita no goleiro, um baita lateral direito. Tem um lateral esquerdo hoje que é extremamente regular e eficiente, que é o Avelar. Na minha opinião, o que esse Júnior Urso joga de bola é brincadeira. Muito bom. Pra mim, o Júnior Urso, quando entrou no time do Corinthians, ele deu um upgrade nesse time do Corinthians brutal. Ele mudou a cara do time do Corinthians. Eu acho que o Ralf é um monstro de volante, tá? E na frente, eu acho que tem o Wagner Love, que é muito bom jogador. Excelente. Muito bom jogador. Excelente. E na minha opinião, muita gente não gosta, tem um baita de um treinador que é o Fábio Carille. Então eu acho, houve um exagero, mas aí é a opinião do Sormani. Posso falar? Cada um de vocês, você, Flavinho, você, Pipe, você, Pascoal, cada um tem 40 segundos. Olha lá. Porque o Sormani e o Mano precisam falar mais. Primeira coisa, eu adorei o jogo. Adorei o jogo. Acho que foi um jogo muito bom. Um jogo de duas equipes. O Corinthians, eu não acho que o Corinthians é tão pior do que o Flamengo, não. Acho que o jogo do Flamengo meio assustado em algum momento foi condicionado pelo fato de o Corinthians surpreender com a sua postura em campo, porque o Corinthians é um time, como diz o Mano, muito reativo e tal, e o Corinthians ontem foi pro jogo, como tinha ido pro jogo contra o Santos, aquela partida também, que também não ganhou, né? Que acabou empatando. E aí a gente acaba dando razão pro Benja às vezes, porque às vezes o time que joga muito bem, nas partidas que joga bem, não ganha, mas jogou para ganhar. Isso acho que encurralou um pouco o Flamengo. O Flamengo me pareceu um time muito bagunçado, isso sim, desorganizado, o que é natural, porque o Flamengo tá numa fase de transição, perdeu um técnico e o outro não chegou ainda, né? E o rapaz, o Marcelo Salles. São 2 jogos, não dá pra fazer muita coisa. Você escala o time e conversa alguma coisinha ali e vê o que acontece. Eu acho que colaborou muito pro Flamengo ontem o fato de não ter o Abel no banco. Porque a torcida ontem teria um comportamento muito diferente se o Flamengo estivesse jogando esse mesmo futebol contra o Corinthians, encurralado no começo do jogo, principalmente, com o Abel em campo. Por quê? Porque a torcida estava com birra do técnico e iria botar a culpa no técnico na hora. E esse ambiente que estava muito favorável para o Flamengo ontem, ele ia se tornar negativo, eu acho. Mas como foi a torcida do Flamengo que demitiu o Abel, ela abraçou o time e foi junto com o time. O torcedor do Flamengo cantou muito ontem, incentivou muito o time, embora o Flamengo não tenha jogado tão bem. Agora, o Corinthians precisava do resultado. O Corinthians foi pra cima do Flamengo e o Flamengo precisou se defender. Foi um jogo muito emocionante, eu achei até o fim. E o Corinthians mostrou que consegue jogar mais do que jogou no Campeonato Paulista. Essa é a parte positiva pro Corinthians. Por isso que...